Mas Deus vira para Abraão e diz: Abraão, eu sei que onde tu chega, tu sacrifica, me honra, mas eu quero algo mais de ti, Abraão. Eu quero mais de ti. Deus vira para Abraão e diz: eu quero algo mais de ti. Quero tão mais de ti, Abraão. Eu quero fazer um pacto, uma aliança com você, Abraão. E essa aliança, Abraão, já vou devolver, vai ser perpétua. Glória a Deus, aleluia. Vai ser de geração em geração. Aleluia, glória a Deus. Eu quero, Abraão, que você se torne mais íntimo de mim, Abraão. Eu preciso que tu se aproxime mais. Oh, glória. Abraão, eu sei o que eu te pedi, eu sei que tu me dá, mas eu preciso que tu se achegue mais. Sabe o que Deus está falando para nós aqui nessa noite? Precisamos se achegar mais. Aleluia! Deus vira para Abraão e assim: para isso acontecer, eu preciso que tu corta, circuncida, Abraão. Corta a carne. Aleluia. Depois que tu circuncidar esse negócio, tu vai ser mais íntimo de mim, Abraão. Aleluia. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, Abraão. Glória a Deus. Glória. Sabe o que está faltando em nós para nós receber mais de Deus? Cortar aquilo que está nos atrapalhando. Meu Deus, aleluia. Quando Deus fala isso para Abraão e Deus sai de cena, a primeira coisa que Abraão faz é chegar na sua casa, pegar o seu filho, circuncidar Ismael, circuncida, e todos os seus escravos e todos os seus bichos e tudo que ele tinha, ele circuncida. Glória a Deus. Sabe por causa de quê? Eu devolvo? Porque ele entende que se ele não cortar, ele não torna íntimo de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé para nós ouvirmos a mensagem dessa noite, a poderosa palavra no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Só conhece a paz do Senhor Jesus só a igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O mundo fala de uma paz, mas não é a mesma paz que você está sentindo. Aleluia. Não é a mesma paz que nós sentimos, porque em meio a tantas lutas, nós podemos louvar e adorar esse Deus que tudo pode, tudo fez. Glória a Deus. Todos acharam? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, um texto muito conhecido da igreja. Mas, se Deus quiser, nessa noite Ele vai nos dar uma grande revelação nessa palavra. Todos acharam? Diz assim o texto: chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas,
e ninguém, veja bem, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um desempenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a sair a ver o que tinha acontecido, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo viram, tinha visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saíssem de seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhes: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Só até aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Que o Senhor nos conceda, ó Deus, a luz da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha nos conceder a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, alimenta o teu povo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quero primeiramente agradecer ao convite do meu amigo evangelista Anderson, de estar aqui na igreja do meu amigo pastor, já é meu amigo, né? Pastor Luiz Fernando Barbosa. Até anotei aqui para não esquecer. Luiz Fernando Barbosa, ao do ministério aqui também, presbítero, o pastor Jonathan, que sempre está me acompanhando em alguns lugares que o Senhor tem nos levado, e a você que chegou a este lugar. Irmãos, o culto, eu costumo dizer que o culto não começa aqui. O culto, ele começa dentro da tua casa. Você já vem adorando a este lugar. Você já tem que vir adorando ao Senhor da sua casa. E aqui completar juntamente com o corpo. Meu Deus. Nós precisamos entender isso. Quando nós passamos a entender que o culto começa na nossa casa, a glória do Senhor vai descer de uma tal maneira aqui nesse lugar que você não vai suportar a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando eu falo isso com você nessa noite, eu já posso sentir a presença do Todo-Poderoso neste lugar. E eu quero dizer uma coisa para você que saiu da tua casa: o Senhor não vai deixar você sair deste lugar hoje de mãos vazias. Aquilo que você veio buscar, eu não sei, eu não te conheço, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, vai fazer aquilo que você está pedindo. Louvado seja
o nome do Senhor. Eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Nissi Queimados. Meu pastor presidente é o pastor Mateus Pompeu, muito conhecido aqui do Anderson. Não sei se alguém aqui conhece também. E ele tem nos enviado, né? A gente não sai sem a permissão do pastor. Eu costumo dizer que tem muita gente querendo fazer a obra do Senhor. Mas nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos fazer a obra do Senhor com ordem e decência. Não adianta eu estar pregando a palavra do Senhor de qualquer maneira. Não adianta eu estar pregando a palavra do Senhor para uma igreja sem eu estar, aleluia, congregando numa igreja. Não adianta eu estar querendo fazer a obra do Senhor sem ter uma credencial no céu. Não adianta eu estar querendo fazer a obra do Senhor com a minha vida de qualquer maneira, porque Deus não vai agir. Mas quando você começa a entender que fazer a obra do Senhor com a sua vida no altar, quando você começa a entender que quando você faz a obra do Senhor, você precisa estar vivendo aquilo que você prega. Você precisa estar vivendo aquilo que você está cantando. Você precisa estar vivendo aquilo que você diz quem é você. A palavra de Deus diz que nós somos observados todos os dias. O mundo está nos observando. E tudo que nós fazemos, nós temos que estar fazendo de acordo com a vontade de Deus. A sua vida tem que ser um espelho para o mundo. E as coisas só vão acontecer na nossa vida quando nós estivermos debaixo da obediência, estivermos debaixo da visão do céu. Moisés tentou fazer as coisas do jeito dele, mas o Senhor disse: não é do seu jeito, é do meu jeito. E ele teve que fugir e ficar um bom tempo no deserto, aprendendo, para depois voltar. Mas só que ele voltou diferente. Já não voltou o Moisés que tinha saído do Egito. Voltou o Moisés que ia libertar o povo de Israel. Aleluia! Aleluia! Quando eu estava lendo esse texto, pastor João, o Senhor tem falado comigo. Talvez você já tenha lido esse texto várias vezes. E esse texto é bem conhecido da igreja. Quem aqui não conhece esse texto? Quem aqui nunca leu esse texto? Mas por que eu li o texto todo aqui, até o versículo 20? Coisas que a gente não está acostumado. É ou não é verdade? Mas nós precisamos ler o texto para nós podermos entender aquilo que Deus quer falar com nós. Marcos escreve essa carta, esse evangelho, e alguns estudiosos dizem que Marcos é o mais antigo. Ele é o mais antigo, ele escreve essa carta na visão do apóstolo Pedro. Pastor Luiz. Ele escreve essa carta na visão do apóstolo Pedro. E ele escreve essa carta direcionada aos romanos. Glória, aleluia. Ele apresenta Jesus como Senhor dominador. Aleluia. Aleluia. Ele apresenta Jesus para os romanos. Olha, vocês crucificaram ele, mas eu vou dizer para vocês, ele é o dominador. Ele está dominando tudo. Ele apresenta Jesus como dominador. E quando eu li esse texto, se você procurar ver direitinho, o capítulo 5 de Marcos, parece que ele é um capítulo só. Aparentemente, ele mostra ser uma história do Gadareno, mas não. Se você voltar no capítulo 4, o capítulo 4 poderia ser um capítulo inteiro, juntamente com a história do Gadareno, pastor Luiz. Como ele foi dividido, então você volta um pouquinho no capítulo 4, que você vai entender o propósito de Deus de chegar a essa terra aqui que nós acabamos de ler. Jesus, no capítulo 4, ele está pregando a palavra e ensinando a multidão, seus discípulos, algumas parábolas. E ele falava parábolas para a multidão, mas para os seus discípulos
discípulos, ele falava abertamente, porque as coisas que Deus tem para com a sua igreja, o mundo não sabe. Aleluia! As coisas que a igreja sabe, o mundo não entende. Aquilo que nós vivemos, o mundo não entende, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele não conhece o Deus que você serve. Deus, ele tem um momento especial para com o seu povo. Deus, ele fala de uma maneira especial com o seu povo. Você que está sentado nessas cadeiras, você que saiu da sua casa, você que veio a esse culto esperando uma resposta da parte do Senhor, o Senhor vai falar contigo nessa noite. E Jesus está ensinando a multidão, os seus discípulos, algumas parábolas, que se depois você na sua casa você pode ler, e você vai entender que Jesus ensina os seus discípulos pregando para uma grande multidão. Ele ensina algumas parábolas, a parábola da candeia, ele ensina a parábola da semente, que é a parábola do semeador. Ele vai ensinar também a parábola do grão de mostarda. Ele está ensinando. E o mais importante disso aqui, pastor Luiz, é que Jesus está ensinando para os seus discípulos. E os discípulos estavam, pastor Jonathan, estavam maravilhados com a multidão. Quem aqui não se impressiona quando vai pregar para uma multidão? Quem é pregador sabe que pregar para uma multidão é muito bom. Glória a Deus. Se você quer pregar ou louvar ou cantar, quanto mais cheio tiver na igreja, parece que para você, aos seus olhos, parece ser melhor. Mas não, na ótica de Jesus, não é desse jeito. Na ótica de Jesus não funciona assim. Na ótica de Jesus, olha como Deus é diferente, meus irmãos. Nós precisamos entender e pegar a visão do céu, entender que a visão do céu é diferente da visão da terra. Se você quer prosperar no seu ministério, você precisa entender e pegar a visão do céu que está sendo revelada aqui nessa noite. Nós precisamos entender uma coisa. Os discípulos, no capítulo 4, estavam maravilhados com a multidão. Porque os discípulos, na sua maioria, desculpa a minha rouquidão, porque eu preguei segunda, preguei quarta, e estou vindo aqui assumir o compromisso nessa quinta-feira. Mas se Deus quiser, vamos chegar até o final. Glória! Os discípulos, no capítulo 4, a sua maioria eram pessoas humildes, como eu e você. Porque o céu, até na escolha, o céu não é diferente da nossa escolha. Até a escolha do céu é diferente da nossa escolha. Até a escolha do céu é diferente da nossa ótica de escolha. Glória a Deus. Por quê? Se fosse eu ou você, não escolheria 12 discípulos que Jesus escolheu. Quando Deus manda Samuel na casa de Jessé, ele manda Samuel, mas não fala quem era para ser ungido. E Samuel, quando chega, se depara com um homem de quase 2 metros de altura, forte, cheio de couraça, espada. E Samuel se impressiona com esse homem e fala em seu coração: certamente é esse que o Senhor vai consagrar, vai ungir. Glória a Deus. Mas como eu disse, a ótica do céu não é como a nossa ótica, meu irmão. Nem tudo que nós escolhemos é a vontade do Senhor. Por isso que o Senhor manda nós falarmos na oração. Na oração que Jesus traz como modelo: seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é no céu. Glória a Deus. Porque a vontade de Deus, em outras palavras, a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é melhor para mim e para você. E os discípulos estavam maravilhados com a multidão. E Jesus estava ensinando a eles e preparando os discípulos
100% homem. Jesus também era 100% Deus. E Jesus então, já sabendo o que ia acontecer depois da beira do mar, Jesus prepara os seus discípulos, porque se Jesus chegasse nesse lugar, de qualquer maneira, talvez eles iam ficar com medo, iam ficar assustados, não iam entender o que Jesus estava querendo fazer. Porque nem tudo que o céu quer fazer na tua vida é para você entender, mas é para você aceitar, meu irmão. Aleluia. Jesus estava preparando seus discípulos. Olha, Jesus ele fala: passemos para o outro lado. Jesus lança uma palavra para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Você está comigo aqui? Aleluia. Glória. Sobre essa palavra, era para os discípulos confiar. Toda vez que o céu lançar uma palavra sobre a tua vida, toda vez que desse altar sair uma profecia sobre a tua vida, pode confiar, porque não pode ser no seu dia, mas no dia do céu está registrado a bênção que ele vai fazer na tua vida. E Jesus disse: passemos para o outro lado da margem. E eles entraram no barco. Acontece uma tempestade de vento que não era comum, pastor Luiz. Não era comum essa tempestade naquela região. E nessa época ali, alguns estudiosos da palavra dizem que aquele temporal de vento, aquela ventania, não era comum naquela época, naquele dia que tinha acontecido. Já era o inferno tentando atrapalhar os planos de Jesus. Mas quem é o inferno? Quem é o demônio que pode atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida? Qual é o demônio que vai atrapalhar a obra do Senhor na tua vida, meu irmão? Nenhum demônio pode atrapalhar aquilo que Deus falou que vai fazer. Ele vai fazer na tua vida, meu irmão. Pode esperar, porque Deus ele tem o controle de tudo. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Aleluia. Eu não saí de queimados para brincar, não. Eu saí de queimados para esse lugar. Eu trago uma palavra de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Então acontece essa tempestade. E o mais interessante disso tudo é que você já sabe que Jesus está na popa fazendo o quê? Dormindo. Jesus está dormindo. E quem dorme, está tranquilo. Quem dorme é porque você está relaxando, você está descansando, você está tranquilo, você está dormindo. Quem dorme com problema aqui? Ninguém. Acho que poucas pessoas conseguem dormir. Mas quando você está tranquilo, você acaba dormindo e pegando no sono. Aleluia. E os discípulos então se apavoram com aquela situação atípica daquele dia. E vão lá e acordam o mestre: Senhor, não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Tem até o hino, né? Podes assim estar dormindo? E Jesus, é mais interessante que Jesus, quando ele levanta, ele não fala com seus discípulos. Aleluia. Tem coisas que Deus fala conosco, mas tem aquilo que é para Deus fazer. Aleluia. Que aquilo que é para Deus repreender, ele vai repreender primeiro, para depois tratar com o seu povo. Ele sabe das nossas limitações. Ele conhece a tua limitação, meu irmão. Não tente ser um super-homem. Ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui é super-herói. Você está debaixo da sustentabilidade do céu. O céu está te sustentando. É o céu que te sustenta. É o céu que te levanta. É o céu que te faz dormir. É o céu que te faz descansar. Então descansa a tua vida, porque o céu está cuidando de você.
torna-se uma bonança naquele lugar. Aleluia. Torna-se uma bonança naquele lugar. Aleluia. E Jesus vira para os seus discípulos e diz: por que tem pouca fé? Por que estáis ainda tímidos? Por que Jesus fala isso para os seus discípulos, pastor? Porque os discípulos estavam lá. Os discípulos estavam com o mestre aprendendo e vendo aquilo que Jesus já tinha feito. E por que vocês ainda estão tímidos? Jesus estava querendo dizer para eles e para nós também: se você, meu irmão, tem um Deus grande e tremendo, por que você vai ficar com medo dessa situação que está acontecendo na tua vida? Foi cantado aqui: pode o vento soprar, que eu estarei de pé, e o mar se levantar, que eu uso a minha fé. Nós precisamos aprender a usar a fé quando a situação estiver difícil. Porque dizer que tem fé quando está tudo tranquilo, meu irmão, é fácil. Mas quando as coisas apertam, quando começa a apertar, aí que Jesus vai ver se você realmente está tendo fé no teu coração. É aí que Jesus vai ver se a tua palavra condiz com aquilo que está acontecendo na tua vida. Aí eu me lembro de um aí, olha como uma coisa encaixa com a outra. Não é nada por acaso. É o hino que as irmãs cantaram aqui. Aí eu me deparo com Davi. Perde o seu filho. Quem aqui já perdeu o filho? Eu nunca perdi. Mas eu creio que a perda de um filho é doloroso para o pai e para a mãe. Eu não desejo isso para ninguém. A perda de um filho é doloroso. Só quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. Eu imagino que deve ser triste, uma dor na alma, quando você perde um filho, uma filha, qualquer parente que seja. E Davi perdeu seu filho. E no meio do seu luto, em vez de ele estar chorando, ele estava fazendo o quê? Ele estava adorando ao Deus que fez tudo na sua vida. E há alguém que possa dizer, né? Como que você vai adorar nessa situação? A mulher de Jó falou isso, né? Nega o teu Deus e morre. Aleluia! É difícil quando você tem que provar a sua fé. Só que Jesus tinha dado uma palavra e eles não acreditaram. Eles não se apegaram à palavra que Jesus tinha dito para eles. Passemos para o outro lado. E quando chega no outro lado, aí entra a história, pastor, que eu gostaria de compartilhar com você. Que é interessante que quando Jesus chega no outro lado da margem, na margem do mar, na província dos Gadarenos, é interessante que ali existia um homem que muitas das vezes eram presos por prisões, por grilhões, por correntes, mas nada, nós lemos aqui que nada podia deter esse homem de tão bravo que ele era. E diz o texto, nós lemos, que eles tentaram amarrar esse homem de qualquer maneira, mas não conseguiram.
agora não está pisando qualquer pessoa ali naquele lugar. Aleluia. A banda Zebre como a nada faz. Glória a Deus. Agora não está pisando qualquer pessoa naquele lugar. E o mais interessante, pastor, é que ele só pisa, ele não diz uma só palavra. Você pode ler o texto que Jesus não diz uma só palavra, apenas a presença dele naquele lugar é suficiente para fazer com aquele homem que ninguém conseguia segurar, meu amigo, ninguém conseguia deter, aquele homem se prostrar, correr e se prostrar diante do Senhor Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo isso daqui? A presença de Jesus faz aquilo que nós não podemos imaginar. A presença de Jesus, só a presença de Jesus no ambiente já muda a história, já muda sentenças, já muda decretos. Eu já estou encerrando. Jesus chega naquele lugar, pisou naquele lugar. Os espíritos que comandavam aquela província chamada Gadara, os espíritos que comandavam aquela província chamada Gadara, quando Jesus pisa naquele lugar, aleluia, agora vocês vão se submeter à autoridade maior, porque a autoridade maior chegou no ambiente. Aleluia. E Jesus não diz uma só palavra, aquele homem sai correndo. Agora ele sai correndo aonde ele não deveria estar, pastor. Ele sai correndo e se prostra de joelho diante de Jesus. O mais interessante aqui também, que eu preguei aqui na primeira vez, falei sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela vivia 12 anos com aquele fluxo, aquela hemorragia. E o mais interessante é que os hebreus, os judeus da época, pastor João, eles que eram para poder estar ajudando ela, eles que eram para estar ajudando a conduzir ela, tinha que ser diferente. Não sei se você pegou isso aqui, mas quando eu tive aqui eu preguei, eu lembro que tinha que ser diferente. Por quê? Porque eles é que tinham que pegar, e não importa, porque quem estava diante dela era Jesus, meu irmão. Não importa o que iam falar, mas alguém tinha que ajudar aquela mulher a chegar diante de Jesus. Glória a Deus. E quem deveria ajudar a mulher não fez uma só questão. E esse homem aqui, cadê os amigos desse homem aqui? Cadê os amigos? Cadê os amigos? Cadê os parentes desse homem aqui? Ninguém estava com ele. Só que naquela época, nessa hora aqui, Jesus estava chegando e Jesus estava mostrando para os seus discípulos: olha, nós deixamos lá do outro lado uma grande multidão para realizar uma obra numa pessoa aqui. Sabe por quê? Porque Jesus, se for preciso, ele deixa a multidão parado lá esperando para poder resolver o seu problema, meu irmão. Por que você está preocupado se Deus deixou uma multidão para estar lá resolvendo o problema de um só homem? Glória a Deus. As pessoas de Gadara não estavam preocupadas com ele, sabe por quê? Porque quando os demônios pediram para entrar nos porcos, eles saíram correndo. Ninguém observou que ele estava são, vestido e liberto. Glória. Sabe o que eles queriam? Estavam preocupados, sabe por quê? Com os porcos. Só que Jesus chegou naquele lugar dizendo, lançando uma palavra para eles ali, mostrando um recado para eles: olha, o que vocês estão rejeitando, eu trago para mim. Aquilo que vocês rejeitam, eu quero para mim, porque dele vai ser uma grande bênção nas minhas mãos.
Não fica tranquilo, não se preocupe não. Quanto mais te rejeitarem, quanto mais pisarem você, dê glórias a Deus, glorifica esse Deus que você serve, porque a sua vitória vai chegar, meu irmão. E Jesus chega e imediatamente aqueles demônios se manifestam. Porque tem coisas, irmãos, por isso que é importante você conhecer. O apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que conhecer e prosseguir conhecendo o Deus que você serve. Por isso que é importante você ler a Bíblia, por isso que é importante você orar, por isso que é importante você ter intimidade. O evangelista Anderson falou aqui: quanto mais próximo de Deus você estiver, aleluia, mais dos seus conceitos você vai conhecer. Quanto mais perto da presença de Deus, aleluia, mais forte você vai ficar, meu irmão. Quanto mais você alimentar o teu espírito, mais ousado, mais forte você vai estar. Aleluia! Agora Jesus está diante de Jesus, um homem que a sociedade tinha rejeitado. E Jesus faz assim, né? Pega aquilo que era pedra de tropeço para a sociedade e faz um homem decente. Agora está diante de Jesus um homem decente, um homem limpo, um homem verdadeiramente um homem decente. Estava diante de Jesus, um homem liberto. E a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, que esse homem chega para Jesus e pede para Jesus para poder segui-lo. Esse homem queria segui-lo, Jesus. Tão maravilhoso ele estava, com a nova vida que ele estava vivendo. Nos primeiros momentos de conversão dele, ele já queria seguir a Jesus. Eu quero seguir o Senhor. Deixa-me ir contigo. Está aqui ainda? Só que mais do que seguir a Jesus, Jesus não foi, irmãos, Jesus não foi naquele lugar apenas para aquele endemoniado ficar liberto e seguir a ele, não. Não, Jesus não foi lá apenas só para isso, não, meu pastor. Sabe por que Jesus foi naquele lugar? Porque Jesus tinha uma grande obra a tratar com aquela região. Jesus tinha uma grande obra para tratar naquele lugar, naquela província. E quem ele ia usar, meu pastor João? Quem ele ia usar para fazer isso? Não tinha como ser dos discípulos, sabe por quê? Porque eles rejeitaram Jesus, eles expulsaram Jesus daquele lugar. É interessante que Jesus vem, faz um grande favor para aquela cidade. Jesus faz um grande favor para aquela cidade, e sabe o que eles fazem? Sai daqui, nós não queremos você aqui. Jesus fala: não, tranquilo. Não me querem aqui? Tranquilo. Lembra da parábola do semeador? Lembra da parábola do semeador? Aleluia. Jesus estava ensinando lá no monte. Aleluia. Vocês não me querem aqui? Tudo bem. Vocês não me querem aqui? Tudo bem. Só que eu vou deixar uma semente aqui. Glória a Deus. Eu vou embora, mas vou deixar uma semente neste lugar. É isso que Jesus fez na tua vida, meu irmão. Sabe por que só você? Sabe por que só você da tua casa está servindo a esse Deus aqui neste lugar? Porque através de você, a sua família também vai vir aqui. Aleluia. Vocês não me querem aqui? Tudo bem, eu vou embora. Só que eu vou deixar uma semente aqui. Eu vim aqui para deixar uma semente aqui. Aleluia. Eu vim aqui para deixar uma semente aqui. Ele diz para aquele endemoniado, que agora é ex-endemoniado: olha, faz o seguinte,
Você quer me seguir? Eu até queria que você... Estou conjecturando eu aqui, não está escrito, tá? Você quer me seguir? Eu até gostaria que você me seguisse. Aleluia! Só que eu tenho algo maior para a sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Poxa, a Bíblia podia dar o nome desse camarada, né? Poxa. Eu gostaria de chamar esse homem pelo nome dele, porque foi tão grande a obra de Deus na vida desse homem. Eu já estou encerrando. Você quer me seguir? Eu também queria que você viesse. Tudo bem? Só que eu tenho algo maior para você, mais importante para você. Você vai ser a semente aqui nesse lugar, e através da sua vida você vai ganhar. Aleluia. Fala o seguinte, olha só o que Jesus diz para ele. Olha, versículo 19: Jesus, porém, não lhe permitiu. Engraçado, né? Engraçado que quando os demônios pedem para ir para os porcos, Jesus rapidamente pode ir. Jesus deixa. E para ele, quando ele pede para seguir Jesus, Jesus fala que não. Só que você vai ver que Jesus fala para ele: olha, fala o seguinte, vai para a tua casa, para os teus. Veja bem, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes, conta para eles, fala para eles as quão grandes obras que o Senhor fez na tua vida, para ti. Só isso. Você que quer ser pregador da palavra de Deus, aprenda uma coisa. Primeiro, viva a palavra. Segundo, fala o simples. Jesus não mandou eles entrar numa faculdade, não. Faz o simples. Fala para eles aquilo que Jesus fez na tua vida. E sabe o que ele fez? Aqui eu já estou encerrando. Sabe o que esse homem fez? O quê? Depois disso que o Senhor fez, isso não está escrito, tá? Mas eu imagino ele falando consigo mesmo. O quê? Depois disso que o Senhor fez na minha vida, só acha que eu só vou falar para a minha casa? Depois dessa maravilha que o Senhor fez para mim, o Senhor acha que eu só vou falar para a minha família? Não, isso aqui eu não vou dividir só com a minha família, eu não vou compartilhar só com a minha família, não. Eu vou sair nas ruas, eu vou sair nos bairros, eu vou sair anunciando as obras que o Senhor fez e que o Senhor está realizando. Aleluia! Aí eu te pergunto, Jesus precisava ficar naquele lugar? O Senhor está preparando homens e mulheres aqui. Aí você me pergunta, mas eu já tenho tantos anos, será que o Senhor ainda vai me usar? Jesus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. E sabe o que aconteceu naquele lugar? Sabe o que aconteceu naquele lugar? Depois da conversão desse ex-endemoniado, sabe o que aconteceu naquele lugar, o evangelista Anderson? Sabe o que aconteceu naquele lugar, igreja? Esse homem, ele ganhou muita, mas tanta alma para Jesus, que ele pregou, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, para a grande Decápolis, para as 10 cidades da região. Ele não só pregou em Gadara, meu irmão, a obra que Deus fez na vida desse homem foi tão grande que ele pregou a palavra não só para Gadara, mas para as 10 regiões circunvizinhas daquele lugar. E quando Jesus volta para aquele lugar, Jesus encontra uma grande congregação de alma. Aleluia!
aqui, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Alabanda sobre como analabalas. Aleluia, aleluia. Deus está falando comigo aqui nessa noite. Está mandando falar para a igreja nessa noite. Aleluia. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está vindo com resposta para a sua oração nessa noite. Aleluia. Deus sabe quando você se ajoelha no seu quarto para orar. Deus conhece o seu interior, o seu íntimo. Tem coisas que você não fala para ninguém, mas o Senhor está ouvindo a sua oração. E nessa noite Ele está mandando dizer para você que vai ter resposta do céu para a sua oração nessa noite. Se você acreditar, tome posse dessa vitória em nome de Jesus. Pode ficar de pé? Glória a Deus. Espírito Santo. Eu gostaria de chamar aqui à frente uma permissão do pastor dessa igreja. A você. Eu não estou te chamando para você aceitar a Jesus, não. Eu creio que todos aqui já conhecem a Jesus. Eu estou chamando aqui à frente só os corajosos que querem ser uma semente nas mãos do Senhor. Através de você, Deus vai ganhar muitas almas. Quem quer ser uma semente nas mãos do Senhor? Vem aqui à frente para nós orarmos por você. Vamos adorar o Senhor, meu presbítero. Aleluia. Glória a Deus. Quem vai ser o corajoso? Vem aqui à frente, você que quer ser uma semente. Assim como esse homem foi uma semente, uma potência nas mãos de Jesus. O Deus quer usar você também. Deus quer usar você como uma ferramenta afiada para esse mundo. Pode ser isso aí mesmo. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele está habilitando as suas mãos nessa noite. Deus, Ele está habilitando a sua voz nessa noite. Deus está habilitando os seus braços. Deus está habilitando os seus passos nessa noite. Ele quer fazer de você uma grande ferramenta nas mãos do Senhor Jesus. E através de você, meu irmão e minha irmã, você vai ganhar almas para o reino dos céus. Aleluia! Vamos adorar, vamos adorar. Feche seus olhos, vamos adorar. Até pode vir. Você que quer ser ferramenta nas mãos do Senhor, vem até aqui à frente. Está descendo uma unção nessa noite. A unção está liberada nessa noite. Você que quer ser, aleluia, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, vem aqui à frente. Seja o a banda lava, subi como na lava, a presença de Deus está forte nesse lugar. A presença do Espírito Santo está forte nesse lugar. Aleluia. Pode sentir a presença de Deus. Você pode sentir a presença do Todo-Poderoso na sua vida nessa noite. Quem é de língua pode falar em língua. Quem é batizado com o Espírito Santo fala em língua agora. Aleluia. Fala em língua agora em nome de Jesus. Seja a glória, seja o domínio, Senhor, poderoso.
Aleluia.